Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos falar hoje sobre o Brasil, o ideal de uma nação moderna. O populismo no Brasil. É o início da matéria do terceiro bimestre. Bom, esse prédio aí que vocês estão vendo é o prédio da Petrobras, que fica no centro da cidade. E nós vamos falar sobre o governo Dutra e o governo de Vargas, o segundo mandato de Vargas. Eu pulei uma parte do livro porque eu já falei sobre ela na aula passada, que eu falei sobre Che Guevara, eu falei sobre um pedacinho da África, e nós encerramos a parte de Guerra Fria na aula passada. Então, vocês irão ver que no livro de vocês, essa partezinha veio agora, porque na aula passada eu falei sobre a Revolução Cubana. Então, vem falando um pouquinho agora também nessa parte do terceiro bimestre. Como eu já expliquei lá no finalzinho da Guerra Fria, então eu pulei essa parte no livro de vocês. Mas no finalzinho, quando a gente terminar o terceiro bimestre, eu volto, se alguém tiver curiosidade, tiver interesse da gente comentar mais, eu volto e a gente pode comentar, tá? Mas aí, para não voltar, não explicar de novo, eu vou dar continuidade à matéria, tá bom? Bom, o fim do Estado Novo não afastou Getúlio Vargas da política brasileira, né? Ele só saiu e ficou afastado esse período que ele não podia continuar no governo porque teria que ter outro presidente. Então, ele deu só um espaço de tempo do mandato desse presidente e ele retornou à política. Quer dizer, retornou à presidência. Ele saiu vitorioso na eleição de 1946 para senador, né? E bem como aqueles que se valeram de seu apoio para os mais variados cargos no pleito daquele ano. Ou seja, as pessoas que estavam junto com Vargas foram eleitos. O Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi o presidente logo depois de Vargas, né, tinha recebido o apoio do ex-presidente para sucedê-lo. E, curiosamente, o novo presidente ajudou a depor Vargas do cargo durante o Estado Novo. E, ao assumir o cargo no Senado, Vargas afastou-se politicamente de Dutra e já começou a arquitetar o retorno à presidência. Bom, o período democrático que o país vivenciou após o término do Estado Novo está inserido no contexto internacional. A América Latina acumulava uma série de governos populistas e o Brasil também sentiu o impacto do fim do autoritarismo na Europa após a Segunda Guerra Mundial. O governo Dutra, né, que foi de 1946 até 1951. Em 1945, após a queda de Vargas, foram convocadas novas eleições diretas para presidente, nas quais foi eleito o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Entre os anos de 1946 e 1964, depois da ditadura do Estado Novo, o Brasil viveu uma época em que os presidentes foram eleitos por voto direto e secreto.
E Dutra, né, assumiu o mandato e foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição que estabeleceria algumas diretrizes, como eleições diretas em todos os níveis, federal, estadual e municipal, independência entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, mandato presidencial de 5 anos, voto obrigatório para maiores de 18 anos, exceto analfabetos, soldados, cabos e indígenas. Liberdade de imprensa, entre outras medidas. Essa Constituição, pessoal, manteve intacta a estrutura fundiária baseada nas grandes propriedades rurais e não foram aprovadas medidas de nacionalização de bancos, minas e seguros, o que demonstrava ampla abertura à entrada de capital estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Tudo que Vargas, né, era contra, que Vargas, ele fez o governo dele, né, incentivando as empresas brasileiras. Bom, os principais anos do novo governo foram marcados pela aproximação cada vez maior do Brasil com os Estados Unidos, como reflexo dessa posição e no contexto da Guerra Fria. O Brasil rompeu relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, e o Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi declarado ilegal e seus parlamentares foram cassados. Dutra congelou salários e abriu o Brasil ao capital estrangeiro. As greves multiplicaram-se pelo país e o governo suspendeu o direito de greve. Dutra também limitou a intervenção estatal e liberou as importações. Bom, já em 1948, com a inflação crescente, houve a necessidade de medidas de controle. Para isso, Dutra restringiu as importações e suspendeu o congelamento de salários. Ainda tentando reverter a situação, elaborou um plano econômico para desenvolver as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Foi o plano SALT, que teve resultados práticos e irrisórios e durou pouco mais de um ano. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos recomendou como solução para a crise a abertura ainda maior para o capital estrangeiro. Olha como é que são espertinhos, né? Essa posição se justificava porque havia interesse dos Estados Unidos no petróleo brasileiro, pessoal. Né? Os Estados Unidos não joga para perder. Vamos abrir mais o capital estrangeiro, porque abrindo o capital estrangeiro vai ter uma movimentação maior de dinheiro. Todo mundo sabe que quando você importa produtos, o Brasil você está gastando, né? Não está tendo lucro, você está comprando. Quando você exporta o produto, você está ganhando, o dinheiro está entrando para o país. E no governo de Dutra, ele importava mais do que exportava. Então, fica difícil, né? Porque quando você importa, você tem que pagar. E os Estados Unidos, como não é bobo nem nada, ele simplesmente falou, vamos abrir mais o capital estrangeiro. Mas óbvio, né? Que ele estava com um olho no nosso petróleo. Uma característica, aqui é o presidente Eurico Gaspar Dutra,
que veio logo depois do primeiro mandato de Vargas. Bom, uma característica que marcaram o governo Dutra foi o afastamento da política de nacionalismo econômico adotada por Getúlio Vargas, com a abertura da economia ao capital estrangeiro. A importação de bens como brinquedos de plásticos, geladeiras, rádios e depois televisores foi facilitada. A volta de Getúlio Vargas em 1951 até 1954. Em 1945, mesmo ano em que foi deposto do governo federal, Getúlio Vargas elegeu senador e se preparou para retornar à presidência, o que ocorreu, nas eleições de 1950, por meio do voto direto e de discurso direcionado principalmente aos trabalhadores. E ele voltou, como a história conta, nos braços do povo. O povo, como eu já falei, idolatrava Vargas, então ele voltou nos braços do povo. O governo de Vargas ficou marcado pela tentativa de retomar a política econômica de desenvolvimento da indústria de base. Seu governo adquiriu característica nacionalista e populista, recebendo apoio das camadas mais pobres da educação. Os nacionalistas defendiam que o petróleo não poderia ser entregue a empresas que não fossem nacionais. Iniciou-se a campanha com o slogan: "O petróleo é nosso". Para proteger essas reservas, em 1953 foi criada a Petrobras, empresa estatal ainda hoje responsável por todos os processos de exploração do petróleo brasileiro. O governo também fundou outras empresas estatais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e as Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras. Bom, o Brasil passou por uma crise e o fim do governo Vargas. Aqui é o que eu falei, que Getúlio Vargas nos braços do povo, quando ele se reelegeu, o povo todo na rua. Aqui o slogan: "O petróleo é nosso". E aí, pessoal, a inflação alta e os baixos salários complicavam cada vez mais a situação econômica do Brasil. Em 1953, uma série de greves irrompeu em várias cidades do país. A greve de São Paulo, por exemplo, contou com a adesão de aproximadamente 300 mil trabalhadores. O ministro do Trabalho, João Goulart, atendeu a grande parte das reivindicações ao aumentar em 100% o valor do salário mínimo. Essa medida, óbvio, desagradou alguns setores sociais e causou a demissão do ministro. O rumo que o governo Vargas estava tomando estabeleceu um ambiente de desconfiança no país, resultando em uma campanha antigetulista. Nos jornais, rádios, televisões, Vargas era acusado de comunista, de favorecer a corrupção e de ser agitador social. Olha a diferença de um governo para o outro. Um ele era ditador, o outro ele era chamado de comunista e agitador social. No primeiro mandato de Vargas, ele fez tudo com pulso forte. No segundo, ele é agitador social. Olha a diferença.
Para agravar a situação, em 5 de agosto de 1954, ocorreu um atentado contra o líder da União Democrática Nacional, a UDN, o jornalista Carlos Lacerda. Com as investigações, chegou-se ao mandante, né, do crime, e Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. Mesmo sem provas, o presidente inevitavelmente acabou envolvido. O atentado desencadeou um impasse político, em que a renúncia do presidente passou a ser uma exigência dos chefes militares. Caso não o fizesse, Vargas seria deposto. Bom, orgulhoso como Vargas era, já tinha sido deposto uma vez, ele não ia aceitar passar por essa situação de novo. Uns dizem que ele se matou, outros acham que mataram Vargas. A gente nunca sabe, né, na real, o que aconteceu. Porque esse mistério tá abafado. Mas tem historiadores que dizem que Vargas, apesar de ele ter escrito uma carta, ter deixado uma carta, que essa carta está no Museu da República, uma parte da carta, ele escreveu para o povo essa carta, explicando tudo. Mas tem historiador que diz que Vargas não se suicidou-se. Então, a gente não sabe, né? Diante da situação irreversível que Vargas estava passando, ficou no poder até 24 de agosto, quando se suicidou, com um tiro no peito. Ele deixou uma carta, testamento, que finaliza com a frase seguinte: saio da vida para entrar na história. Depois da morte de Vargas, assumiu a presidência por um curto período, né, o então vice-presidente Café Filho, que foi de 1954 a 1955. E Vargas, realmente ele ficou para a história. Apesar de durão no primeiro mandato, ele construiu muita coisa que, com segundas intenções ou não, ele ajudou os trabalhadores com as leis trabalhistas, né? E outra, ele também, no final, né, no segundo mandato, ele veio, né, todo eleito pelo povo, um governo totalmente diferente do primeiro, mas infelizmente acabou desse jeito. Bom, aqui nós temos o Palácio do Catete, onde ficava a presidência da República, né? Se vocês entrarem lá, gente, é tão pequenininho o espaço, assim, o terreno em volta, né? É pequeno. Quando você entra, tem essa porta aqui, ó. Quando você entra aqui, logo na entrada, tem uma escadaria que vai dar acesso ao andar de cima. E esse andar de cima, chegando mais para esse lado de cá, né, aqui assim, ficava o quarto de Vargas. Nesse último andar aqui, ficava o quarto de Vargas, aonde ele deu o tiro, né, sentado na cama. Quem for visitar esse museu, eles marcaram direitinho a posição da onde ele sentou e deu o tiro, né? Lá no museu mostra que ele entrou no banheiro, tomou banho, fez a barba, botou o pijama dele e sentou na cama e deu o tiro. Então tem a posição da cama que ele sentou, tem lá dentro de um vidro, tem o pijama com o furo da bala, tem o revólver, tudo lá dentro desse vidro para as pessoas
verem, né, a situação e a maneira como ele caiu na cama. Então, é bem assim, não é como hoje que você passa por tantos lugares antes de chegar até o presidente da República, né? E ali você vê pela entrada do palácio que não era tão difícil.